Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer, um vídeo de análise da seleção francesa e principalmente um jogador que às vezes vai passar desapercebido, mas ele é muito importante para a seleção francesa, que é o Théo Hernandes, lateral esquerdo da seleção francesa e também do Milan. Gostou da escolha do jogador? Te surpreendeu de alguma maneira? Então, por favor, eu peço que você deixe teu like logo no vídeo, também compartilha para o máximo de gente possível e também se inscreva no canal, ative o sininho e comente bastante aqui embaixo. Eu quero ouvir a tua opinião. O que você está achando da Copa? O que você está achando da escolha desses jogadores para análise? O que você está achando das análises? Tem ficado alguma dúvida? Comenta tudo aqui embaixo. Pô, eu queria mais jogadores. Pô, deixa aqui qual jogador você escolheria para a gente também poder proporcionar essa análise na medida do possível, claro, tá? Combinado? Então, vamos para o vídeo agora com mais Théo Hernandes aqui no NS Soccer. De volta, pessoal, agora já com o Théo Hernandes na tela para vocês aí, tá? A gente geralmente fala aqui no canal, ou tem maiores vídeos, o que é normal, de meias, de atacantes, até mesmo a gente já tem vídeo aqui, alguns vídeos já nessa Copa do Mundo de goleiros, né? Dessa Copa, né? A gente vai ter alguns vídeos, tanto a gente teve acho do Mendy para Senegal, Courtois para Bélgica, e também, é claro, a gente vai ter vídeos de outros jogadores, mas é mais difícil de ter vídeo de lateral, por exemplo, porque os highlights são mais difíceis de serem apresentados na internet, isso dificulta um pouco a análise. Mas a gente vai ter esse primeiro cara da defesa com o Théo Hernandes, lateral esquerdo do Milan em seleção francesa. E como que funciona a análise aqui no canal? E aí achei bom te trocar essa ideia nesse sentido também. Vai funcionar olhando todas as ações do jogo. Então, assim, as ações do jogo são do jogo, não são separadinhas, técnico, tá? Não, todas as ações são ações do jogo, ações que o jogador faz, tá? Feito isso, a gente vai observar sobre 3 diferentes ângulos, 3 diferentes perspectivas. Então, a gente vai observar a relação com a bola, a estruturação do espaço, a comunicação na ação, e tudo isso compõe as competências essenciais, tá? Então, são as competências que o jogador pode fazer. Iago, todo mundo vai ter o mesmo nível de competência? Não, porque aí a gente está falando de habilidade. A habilidade dentro de uma determinada competência vai ser maior ou menor a depender do jogador. E essa é a parte da análise que a gente vai fazer aqui do NS Soccer. Então, quando a gente for olhar o Lucas Hernandes, a gente vai começar a olhar sobre a relação com a bola que ele vai ter. Ele tem uma excelente relação com a bola, principalmente em situações de domínio e condução, né? Então ele tem uma excelente condução, ele é um jogador fisicamente muito forte, então ele ganha nessas situações de 1 contra 1 em situações de corpo, né? Ele consegue ter uma vantagem sobre quem estiver na marcação ou, né, no caso, estando na defesa em situações de recuperação da posse. Né? Então a gente está olhando para os dois cenários onde ele vai ter o contato direto com a bola na defesa e no ataque, seja no momento de recuperação ou no momento de condução, de criação, né? E ele também tem uma boa presença ofensiva, ofertando alguns bons passes. Então a gente vai conseguir ver o Hernandes, o Théo Hernandes, se apresentando muito bem como uma opção de avanço, né? E aí a gente percebe a atuação dele nessas conduções, nessas arrancadas mais fortes. Olhando para a defesa, para o momento de defesa, quando o adversário está com a posse da bola, ele é um jogador muito bom nessa leitura do que o adversário vai fazer, a gente vai falar isso mais à frente na comunicação na ação, mas ele é um jogador muito bom nisso, onde a gente vai estar olhando diretamente para a ação, seja do desarme ou da interceptação. Então a leitura dele e o posicionamento mais adequado permite com que ele tenha uma vantagem naqueles momentos de recuperação da posse. Tá? Na seleção da França, e mais principalmente no Milan, ele ainda tem uma boa chegada, né? Mais no ataque, a gente vai comentar isso também mais à frente, mas é bom a gente perceber em situações qual que é a ação que ele vai ter com a posse da bola. Então, percebam as grandes arrancadas, percebam que tem alguns passes, né? Menos do que a maioria dos laterais, né? A gente acaba sempre percebendo uma ação mais rápida de passe, ele conduz um pouco mais a bola, mas ele consegue explorar também muito bem essa região do campo, né? A região ofensiva ali do campo, seja do meio campo à frente da linha do meio campo, né? Ou também mais próximo da área adversária. Então, ele consegue explorar muito bem essas regiões
justamente pela característica que ele tem, tá? E também não é um jogador que vai toda hora ir na linha de fundo, né? Ser um cara que vai buscar o cruzamento. Grande parte das vezes ele vai buscar um meio campo. Então ele vai conseguir fazer essa ação levando essa ação para o meio campo, e aí ele consegue ter mais espaços e provocar maior cuidado do adversário, principalmente por conta de fazer uma falta mais próxima à área ou fazer uma falta que possa gerar uma sequência ali, uma paralisação, né, uma falta que possa gerar uma nova oportunidade de ataque para o adversário, tá? E ele tem uma excelente finalização, tá? Ele aparece muito bem, não vai ser surpresa se ele tiver algumas ações de finalização ao longo dessa Copa do Mundo. Olhando esse cenário de relação com a bola, a gente parte também para a estruturação do espaço. Então, a gente está observando esse jogador, e aí eu estou falando no momento defensivo, né? Um jogador que se posiciona muito bem, ou seja, ele consegue ter, em situações de defesa, uma distância para o adversário que ele está marcando diretamente muito adequada. Então, ele se posiciona muito bem nesse sentido. Ele evoluiu muito na carreira nesse aspecto. Ele se posiciona muito bem e, para além disso, para além desse bom posicionamento que ele passa a ter, ele fecha muito bem os ângulos de passe. Então, ele consegue ter para o adversário uma dificuldade, ele gera uma dificuldade para o adversário muito grande. Tá? Então, a gente está olhando para um jogador muito completo nesse sentido. É um grandíssimo lateral esquerdo, talvez hoje um dos mais destaques ali, se colocar junto com o Davis do Bayern de Munique, né? Colocar ele, talvez ali o próprio Alaba, agora que voltou para a esquerda, né? No Real Madrid. Então, assim, você tem 3, 4 jogadores ali de grandes destaques e um deles é o Theo Hernandes, tá? E onde que ele vai estruturar mais esse espaço? Obviamente, mais no corredor esquerdo, mas ele tem uma boa variação entre explorar esse espaço indo até o final, né? Até o final do corredor esquerdo, ou também estando mais próximo à linha do meio campo, né? Essa faixa do meio campo ali, mais centralizado, onde ele consegue ter esse pique, né? Dar essa arrancada constantemente, e também, para além dessa arrancada, ele consegue ter essa variação entre explorar esse corredor e explorar também uma região mais central do campo. Isso dificulta a marcação porque você gera um homem a mais ali, e esse homem a mais ainda é bom de finalização, então você tem que tomar um cuidado extra de fato com ele, porque ele acaba sendo muito decisivo nesse sentido para ambas as equipes dele, tanto para a seleção francesa quanto também para o Milan. Então, um jogador muito bom nessa exploração do espaço, principalmente nesse sentido. E onde que ele vai conseguir essa exploração e onde que ele vai conseguir esse cenário que a gente está destacando, né? A gente está falando de um cenário onde ele vai conseguir explorar melhor o meio-campo, explorar melhor a lateral, justamente na movimentação junto com o meio-campo. Então vai ser necessário uma coordenação muito legal entre os meias centrais da França e essa proximidade do Theo Hernandes ali também. Obviamente agora com a lesão do Benzema, a gente não sabe como que a França ainda vai se posicionar, né? Talvez fosse o caso de jogar ali com mais um ou o Giroud, ou até mesmo mais um jogador de mobilidade, o Dembélé, por exemplo, ou algo do tipo, né, para deixar o Mbappé numa esquerda, Dembélé e o Griezmann um pouco mais centralizado, a depender de quem jogar nessa ponta esquerda, também vai ter que coordenar muito bem as ações, porque ele é um jogador muito ofensivo, ou seja, ele aparece muitas vezes no ataque, e isso necessita de uma coordenação um pouco maior, principalmente porque você tem pontas rápidos ali que já ocupam uma faixa de campo também nessa situação, tá? Então vai ser necessário ver isso para ver como a França como um todo vai explorar o espaço, mas também como essa exploração coletiva vai coordenar essa ação individual do Theo Hernandes. Para além disso, olhando a comunicação na ação, a gente pode olhar em relação ao adversário, que a gente já falou. Então, ele é um jogador que vai fechar muito bem esses espaços. É um jogador que tem uma leitura do adversário muito boa para o desarme ou para a interceptação. Então, não é um jogador afobado, é um jogador que consegue esperar o tempo certo para tomar a decisão. Então, isso depende muito da leitura que ele vai ter do adversário. E ele, de fato, tem uma grande leitura do adversário. Né? Ele consegue ter essa capacidade desse jogo 1 contra 1 com o adversário, ele poder esperar o tempo certo para dar o bote ou
para fazer uma ação de interceptação, e com isso a gente acaba tendo um jogador mais decisivo, né, nesse ponto, justamente porque a gente acaba tendo um jogador que vai contribuir demais nessa parte de defesa, contribuir demais com a equipe dele, tá? O que dificulta, obviamente, a equipe adversária. Olhando para as ações de ataque, né, em relação ao adversário, um jogador que, por essa movimentação, por essa exploração do espaço, ele vai dificultar muito a relação com os meio-campistas, justamente por conta dessa criação de uma superioridade numérica na região do meio-campo. Então, tendo essa dificuldade, né, que a gente pode observar que ele vai criar, porque ele obviamente modifica o processo de comunicação padrão ali, né, que a gente está acostumado a ver, ele também vai gerar uma situação mais de dificuldade para a equipe adversária e mais facilidade para a própria equipe automaticamente, né? Então, esse é um ponto positivo. E observando ele com a posse da bola, Iago, na fase ofensiva, como que a gente pode entender a comunicação na ação? Um jogador que se apresenta muito bem, não é um jogador que vai ter grandes dificuldades, talvez ali pelas características dos jogadores do Milan, ele consegue ter mais facilidade, né, de adaptação. A gente precisa ver como que vai funcionar essa equipe da seleção da França sem o Benzema, né, sem um centroavante ali, como que vai funcionar a movimentação dele, mas ele tende a se adaptar muito bem às movimentações dos companheiros, né? O jogador que consegue se apresentar, consegue ter uma variação muito legal e ele fornece aos companheiros de equipe diversas possibilidades de ação, diversas possibilidades de uma ação subsequente. Então ele se posiciona muito bem e em posse da bola, né, quando ele está jogando, ele é um jogador fantástico nesse sentido. É um jogador que consegue dar a opção e consegue se movimentar bastante em posse da bola, né, facilitando demais a ação da equipe da França ou da equipe do Milan, conforme a gente for observar. Então, um jogador que consegue ter essa facilidade de movimentação, não um jogador tanto de facilitação, né, um facilitador de jogadas, como a gente vem falando algumas vezes aqui nos vídeos, mas é um jogador que vai ser a opção para esse jogador que vai facilitar a jogada. Então, Tchouaméni ou outros jogadores do meio campo da França, ao encontrar situações de dificuldade, eles conseguirem sair, uma das opções que eles vão ter para a continuidade dessa sequência ofensiva vai ser justamente o Theo Hernandes, mais posicionado à esquerda. Então, assim, a gente tem um jogador que vai dar essa versatilidade, essa variedade e também muitas opções na fase ofensiva. O jogador que a gente tem que ficar de olho, não vai aparecer tanto nos highlights, né? É normal que no lateral não apareça muito, mas é um jogador que, acompanhando o jogo da França ao longo do tempo, a gente obviamente vai ter que ficar atento a ele também, beleza? Então, aí mais uma ação de assistência dele, uma ação de passe presente no jogo. Combinado? Então, pessoal, finalizando, aquele pedido de sempre, like, comentário, compartilhamento, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações, e eu conto muito com o comentário de vocês para dar um feedback, para saber se vocês estão gostando de tudo que está acontecendo aí nesse especial, esse mês especial de Copa do Mundo aqui no NSOC. Beleza? Agradecer também a tua audiência, um grande abraço a todos e valeu!